Seguindo aqui, a chamada divina para o ministério pastoral. Vamos lá. A chamada divina é um tema relevante para a igreja de nossos dias, pois compreendê-la evita que caímos nas armadilhas dos falsos pastores e mestres. Então ajuda tanto a gente como assim, e esse aí eu não sei não, hein? Ele, é como, por exemplo, se isso é uma mangueira, tinha que produzir manga. Se está produzindo abacate, não sei não, hein? Então ajuda a gente nisso, mas ajuda a própria pessoa a não se equivocar. Deus não me chamou para isso. Porque é justamente a vocação que vai sustentar você. Se Deus não te chamou, você não vai aguentar a pressão. Não vai. Porque não vai ser fácil. Você tem de um lado Deus te cobrando para fazer um negócio. Você tem do outro lado o povo te cobrando. Você tem, por exemplo, um mundo que desdenha do pastor, né? Então, no mundo, o que pastor é? Malandro. É um cara que não faz nada e fica rico às custas do rebanho. A gente que está perto, a gente sabe. Você conhece a vida do seu pastor aqui, você conhece a vida do seu pastor lá. Vocês sabem que não é assim. Mas você vê o meio de comunicação, jornal, revista, internet. Olha como é que falam de pastor. Então olha como é que é o negócio. E detalhe, se o camarada, por exemplo, eu vou pegar a minha situação. Na minha luta, né, no meu tratamento contra a depressão, graças a Deus, desde outubro eu recebi alta de antidepressivo. Não estou tomando antidepressivo mais, graças a Deus. E aí acontece, quando eu disse que eu estava me tratando, só Deus sabe o que eu escutei. Só Deus sabe. E aí nisso muitos pastores sofrem calados, quando você vai ver o cara morreu. Entende? E aí acontece, o cara se suicida e ainda tem um miserável que consegue ficar falando que o cara foi para o inferno sem ter a mínima misericórdia da esposa e dos filhos. Gente, como é que pode? Entende? Você olha uma situação dessa, será que a discussão que a gente tem que ter, é se ele foi para o inferno ou não? Ou é a discussão, por que está tendo essa onda de suicídio? Porque se ele foi para o inferno ou não, eu pergunto, o que eu tenho a ver com isso? Agora, o que a gente faz para evitar o suicídio? Isso eu já posso fazer alguma coisa. Entende? Fala. Mas quando você aconteceu isso, eu acho que tem um propósito muito grande lá na frente. Uma coisa... E até você falar que hoje em dia as pessoas, eu pelo meu tempo de crente... As pessoas não assumem fraqueza não, eu sei. Eu vi que antigamente quando eu aceitei Jesus, eu falei, jamais vou fazer isso. Eu vi os outros fazendo as coisas erradas. Aí eu falei, como pode? De repente com 22 anos de evangelho, daqui a pouco eu posso ter a mesma coisa. E sujeito a nunca achar que quer desviar. Ou seja, todos somos de barro. Entendeu? Essa é a situação. Todos nós somos de barro. E como todos nós somos de barro, a gente precisa ter humildade para perceber que é o seguinte, hoje é ele, amanhã sou eu. É importante ter isso em mente. E nesse caso aqui, a chamada, ela ajuda a gente justamente nisso, ela sustenta a gente. E nesse caso, como eu falei agora há pouco, né, aquela questão de assim, olha, o bicho vai pegar, mas vai soltar, porque eu sou vocacionado, Deus me chamou. E eu não vou morrer nesse deserto. Não sou gafanhoto. Então, nesse caso tem a chamada universal, que é para todos os crentes, mas tem a chamada específica, que é o caso de Deus chamar cada um para um ministério. E a chamada específica é quando Deus seleciona uma pessoa no meio do povo, ó, você é para isso aqui. Geral é para o ministério geral. Todo mundo é chamado para salvação. Todo mundo é chamado para adoração. Mas agora, para isso aqui é você, para aquilo ali é você e assim por diante. E aí nisso, a chamada específica exige fidelidade, santificação, coragem e compromisso. E aí a gente vê, por exemplo, a questão das muitas formas da chamada para o ministério, Deus, quando chama uma pessoa, ele não se prende às dificuldades humanas nem barreiras que se levantam. Tudo isso acontece porque quando Deus chama, ele cuida e se encarrega de derrubar qualquer empecilho. É aquele caso, Deus me chamou, muitos são os obstáculos, mas Deus tem me sustentado. Por quê? Porque foi Ele que chamou. Não depende de mim. Não depende das pessoas me ajudarem ou me atrapalharem. Foi Ele que chamou. Agora, se Ele não tivesse chamado, aí, né? Então,
quais são as formas de Deus chamar? Pode ser a voz, como Deus chamou Moisés, né, falando diretamente com ele, ou com uma visão genuína, como fez com Isaías. Jesus fez um convite pessoal para os discípulos, ou de repente a questão de uma referência. Josué teve Moisés como referência, foi caminhando. Eliseu teve Elias como referência, foi caminhando. Ou uma necessidade do povo, o povo clamou, Deus levantou Gideão. E a gente, por exemplo, percebe que no caso de Gideão, ele teve uma crise histórico-teológica, né? Se Deus está com a gente, não é para a gente passar por isso, uma crise de capacidade, né? Mas espera aí, como é que eu posso livrar Israel? Complexo de pobreza, né? Mas a minha situação, né? Quem sou eu para poder ajudar o povo? E inferioridade, né? Eu sou o menor da casa do meu pai. E Deus deixando claro que é o seguinte, olha só, eu sou aquele que chama quem não é. Então, se você se acha alguma coisa, talvez você não tenha sido chamado. Porque uma das marcas dos vocacionados é o reconhecimento de não ser. Pode reparar, toda vez que Deus chama alguém, a pessoa... Peraí, mas eu não tenho condições. Senhor, eu não passo de uma criança. Mas o mérito vai ter que ser sempre para ele. Entende? Aí é onde, por exemplo, eu sempre desconfio do vocacionado que lança o holofote para cima de si mesmo. Porque uma das marcas do vocacionado é o seguinte: quem sou eu para fazer essa obra? Quando o Espírito Santo salve Sansão, lembra que assim, eu vou lá e vou fazer como sempre fiz. E diz o autor de Juízes, Sansão não sabia que o Senhor não era mais com ele. Aí, frase roberlaniana, quem muito se acha acaba se perdendo. E a gente tem a questão do reconhecimento da igreja. Como é que Deus chamou e a igreja não reconhece? Que isso? Uma das coisas que enchia meu coração de alegria era quando o irmão falava assim, tinha um irmão pregando e uma pessoa falava assim, você poderia estar lá pregando também, né? Opa, rapaz, alguém está vendo que eu poderia estar lá. Isso é fantástico. É como se de repente a própria igreja vai empurrando o pastor para me chamar para pregar. Isso é fantástico. Entende? E então, também tem um contexto espiritual da família. No caso, por exemplo, No caso, por exemplo, de Timóteo, ele tinha a mãe e a avó como referência. Então a gente pode observar que assim, às vezes na nossa própria família, a gente vai vendo o seguinte, é isso que eu quero para a minha vida. E aquilo vai começando a consumir o seu coração, vai começando a mexer com você. Ou seja, Deus tem um jeito dele falar. Eu não posso dizer como Deus vai falar com você. Mas uma coisa eu sei, se ele não falar, vai não. Não vai não, porque ele falando já é puxado, né? Então... Uma vez, você vai ver isso na minha vida, na minha igreja, rapidinho. Sim. Na minha igreja eu estava precisando de diretora do departamento de adultos. Aí, ela falou, quem? Aí eu orei a Deus, o pessoal, Luiz, aí eu não. Só assim. Aí eu fiz uma prova com Deus. Eu só aceito se o pastor vir falar comigo. Aí fiquei orando. Isso, papo seu com Deus. Com Deus, eu orando. Porque se alguém soubesse disso, ia botar uma pilha. Então, pastor, aconteceu igualzinho eu pedi. Mesmo dia eu tô na minha casa, o telefone do pastor me liga, sabe? Gente, é fantástico, né? Nossa, eu chorei, eu abri a Bíblia, Deus confirmou, foi lindo, assim, é tão bom fazer assim, né? Isso, porque é isso que sustenta você na hora da crise. Porque o que acontece? A crise vem. Desculpa dizer isso, a crise vem. E quando você tem aquela sensação assim, foi Deus que me colocou, gente, isso sustenta. Isso sustenta. Agora, se você não tem certeza que Deus colocou, aí fica assim, será que eu entrei no lugar errado? Será que eu estava de olho grande no ministério do irmão fulano? Será que não sei o que lá? Será que Deus está me castigando? Gente, acontece tanta coisa, né? Então, é importante a gente observar que Deus tem muitas formas de chamar uma pessoa para o ministério. E aí fica a pergunta, né? Deus continua a chamar obreiros de acordo com as formas citadas acima? E aí eu acredito que sim. Entretanto, para mim, junta duas coisas, o aspecto interno e externo. Eu tenho dificuldade de achar que Deus só chama no aspecto interno. Eu entendo que Deus confirma. Mas eu entendo também que Deus, além do aspecto externo,
tem um aspecto interno. Tem que ter algo dentro de nós. Porque assim, só a igreja te empurrar, o pastor te chamar, ou só você querer, eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo que tem que juntar as duas coisas, a parte externa e a parte interna. Se não tiver, eu tenho minhas ressalvas, né? Então vamos para o capítulo 4.